Você em Lucas 1, capítulo 1, versículo 37 vai falar: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as tuas promessas. Amém? Guarda essa palavra. Vamos lá. Capítulo 13 de Reis, verso 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Verso 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Verso 18. Tomou-lhe ele também: eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Podem se sentar. Aleluia, Jesus. Eu sei que foi um pouquinho extenso, mas é para que a gente venha entender. Maravilha de glória a Deus. O Senhor, quando falou comigo com essa palavra, eu estava estudando antes de ser convidado para trazer a palavra do Senhor. E eu estudando ela, minha mãe me mandou o banner. Aí eu falei: Senhor, já entendi porque eu estou estudando a palavra. Aleluia. E essa palavra me chama a atenção porque é uma história de um profeta novo e um profeta velho. O profeta novo, ele escutou a voz do Senhor. Ele escutou a voz do Senhor. O Senhor deu uma ordem a ele: vá até Betel e entrega a minha mensagem. E ele indo, ele dá instruções para o profeta novo: você vai, mas não vai comer nem beber água, e não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. E ele, fazendo tudo direitinho, ele chega até lá, ele começa a falar a palavra do Senhor. Só que ele tenta falar da palavra do Senhor, Jeroboão vai falar que ele estende a mão sobre o altar e manda prender o homem de Deus. Só que enquanto ele estender a mão contra o homem de Deus, a palavra fala que a mão dele secou. Entenda o que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas têm levantado a mão contra os homens e as mulheres de Deus. Pessoas têm levantado a mão contra a tua vida para tentar te fazer mal. Mas entenda, tentar, porque ninguém consegue tocar em quem o Senhor guarda. Entenda, eles podem até fazer desígnios, eles podem fazer planos, mas como a árvore seca que nada serve, assim serão jogados no fogo. Entenda, eles tentarão, as suas forças se acabarão, porque ninguém prevalece contra Deus, contra aquele que Deus chamou para vencer. Entenda, e a mesma mão que vai levantar contra você é a mesma mão que vai te pedir ajuda para revogar aquilo que aconteceu. Entenda, porque muitas vezes a pessoa que se levanta contra você, ela te vê pro chão, caído e derrotado. Muitas vezes a pessoa que se levanta contra você vai falando no seu coração: eu vou fazer ela me pedir misericórdia, me ajuda. Mas entenda, Deus está invertendo os cenários aqui hoje. Aquela pessoa que se levantou contra você pensando que era cabeça, o Senhor vai colocar como cauda. E você que estava como cauda, o Senhor colocará como cabeça. Porque as pessoas estavam colocando no coração: eu sou alto, eu sou altivo, e para olhar para ele eu tenho que olhar para o chão, porque penso que você está derrotado e prostrado. Mas o Senhor está te falando: para olhar para o meu servo, você não olha para o chão não, você tem que levantar a tua cabeça, porque no chão você não encontra o meu ungido, no chão você não encontra o meu servo. Entenda, o Senhor está te falando que o chão não é lugar de homem e de mulher de Deus. O chão não é lugar de homem nem mulher de Deus. Entenda, levanta a instrução, sacode a poeira e vai para a guerra, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Aleluia. Eles até podem tentar te procurar, mas no chão ninguém vai te encontrar. Aleluia. E o Senhor falando, ele tendo entregado aquela mensagem, e a mão de Jeroboão tendo voltado ao normal, ele convida ele para um banquete. Só que o profeta novo, ele comete um erro. Ele fala aquilo que o Senhor falou para ele. Entenda, a intimidade tua com Deus você não tem que falar. Aquilo que Deus fala contigo em particular, você não entrega para o homem.
Porque eu vou te falar. E ele falando, eu não posso comer, ainda que você me desse a metade, ele começa a tentar. Ainda que você me desse a metade do teu reino, eu não entraria, porque o Senhor me deu uma ordem de não comer, nem beber pão, e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Só que o interessante é que Jeroboão, ele tentou prender o profeta novo. Só que quando o profeta falou a sua fraqueza para ele, Jeroboão não fez mais nada, ele não insistiu mais. E por que ele errou? Entenda, na medida que o inimigo ele não sabe a tua fraqueza, ele vai tentar de todas as maneiras te acertar, mas nenhuma delas terá efeito, porque ele não sabe aonde acertar. Mas na medida que você fala o teu ponto fraco, que você fala onde ele pode te acertar, é igual aquele ditado, mexer na ferida, o inimigo só vai tacar onde vai doer. Então quando você for falar algo, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você está dizendo, porque a palavra em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, como foi lida, fala que os filhos do profeta velho estavam ouvindo, estavam enxergando e vendo cada passo que ele dava. E a palavra vai falar mais em diante que eles voltam ao pai e fala, um profeta novo, ele profetizou, ele falou com o rei e ele voltou por outro caminho. E o profeta velho vai falar, qual é o caminho que ele foi? Entenda, a palavra quando o pastor estava falando, eu fui rapidamente no versículo 12, no capítulo 12, verso 1, que vai falar que somos rodeados por uma nuvem. Entenda, você pode pensar que você está sozinho, mas tem pessoa vendo o que você faz, qual é a tua intimidade com Deus, qual é o caminho que tu pega, como que tu se levanta, como que tu está andando, para quê? Para que quando você